Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24. E nós vamos ler a partir do versículo 3, tá bom? Depois, Agatha, vou pedir para você, assim que eu acabar a leitura, vê se você encontra aí para mim no computador um quadro chamado quadro escatológico. Vê se depois se você encontra, tá bom? E se você encontrar, você coloca para mim aqui, para eu mostrar algumas coisas, tá bom? Vamos lá, Mateus capítulo 24, versículo 3 em diante, diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal? Qual foi a pergunta? E que? Mais alto, e que? Que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos, preste atenção, que ninguém vos engane. Preste atenção para que vocês não sejam enganados. 5. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo. E esses daí, enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis, porque é mistério, é preciso que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. É só um sinal, não é o fim. 7. Portanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão. Sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos se escandalizarão e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e em testemunha a todas as gentes. E então se virá o fim. Vamos orar, queridos? Vamos fechar os nossos olhos. Feche os olhos nesse momento. Senhor Deus e Pai, fale conosco, Senhor, nesta manhã. Revela a Tua palavra aos nossos corações. Fale com a igreja. Fale com aqueles que estão assistindo esse culto, aqueles que estão acompanhando a transmissão deste culto ao vivo, aqueles que terão acesso a esta palavra, Senhor, depois. Que nesta manhã o Teu Espírito Santo possa falar em cada coração. Venha usar a minha vida, Senhor, para que eu seja um instrumento, para que eu seja um porta-voz da Tua palavra, Senhor. Ministra as nossas vidas, pois nós precisamos, Senhor, ouvir Tua voz. Fale com todos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus bem forte, queridos. Glória a Deus. Amém. Então, vamos deixar esse mesmo hábito. Na verdade não era bem esse, mas tá bom. Tá ótimo. Só amplia para mim, por gentileza, esse slide aí. Cadê? Isso aí. Pode deixar ele aí que talvez eu vou falar alguma coisa aqui. Amém, queridos? Amém? Amém. Amém. Esse assunto, como já foi dito, ele é um assunto complexo. Ele não é um assunto rápido de se explicar. A gente pode explicar em poucas palavras, rapidamente, mas a gente não dá conta de explicar todo ele, porque é um assunto complexo.
Falar da volta de Jesus, nós precisamos definir alguns conceitos. E uma das dificuldades, ou uma das confusões que as pessoas fazem, é elas confundirem o conceito arrebatamento com o conceito segunda vinda de Jesus. Arrebatamento e segunda vinda de Jesus são duas coisas diferentes. Arrebatamento é uma coisa, segunda vinda de Jesus é uma outra coisa, é um outro episódio. São dois fatos, sim, são dois fatos. São duas coisas diferentes que acontecerão. Nós estamos vivendo, e tirou o quadro, né? Cadê? Nós estamos vivendo isso. Nós estamos vivendo o que nós chamamos aqui, o que nós chamamos de tempo do fim. É o nosso século. Nós estamos vivendo a era da igreja. Arrebatamento tem a ver conosco. Arrebatamento é algo que vai acontecer, que não são todos os olhos que verão. Arrebatamento vai ser aquilo que Pedro falou na epístola, quando ele fala sobre o arrebatamento, ele fala que Jesus virá como um ladrão. Ou seja, ninguém vai perceber, a não ser a igreja. Isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos, 8 milésimos de segundo. O arrebatamento não é aquele episódio que as trombetas tocarão e todos os olhos verão. Isso não é arrebatamento, isso é segunda vinda. A palavra arrebatamento, a grega é harpazo, e harpazo significa rápido. Vai ser algo rápido que vai acontecer. Não será aquele momento que todos os olhos vão contemplar. Apenas a igreja será chamada. Então nós temos esse primeiro momento, que é a nossa era, que é o período do tempo do fim. É sobre isso que eu quero falar hoje. E depois do arrebatamento da igreja, nós teremos o período chamado período de tribulação. Então eu estou falando de arrebatamento e depois tribulação. Quem entendeu, diga amém. Existe uma confusão teológica nesse momento, porque existem linhas de teologia. Esse período da tribulação é um período de 7 anos. Quantos anos? 7. A confusão começa aqui, porque existe uma linha teológica que acredita o quê? Que a igreja ela vai ser arrebatada antes do período da tribulação. Esse grupo ele é conhecido como os pré-tribulacionistas. Por que pré? Antes da tribulação. Pré-tribulacionistas. É aquilo que eu acredito, é aquilo que eu prego há mais de 30 anos. A igreja é arrebatada nesse momento. Os sinais acontecem. Jesus leva a sua igreja, como está escrito lá em Pedro, como um ladrão, ele vem e leva. E quando a igreja é levada para o céu, inicia-se aqui na terra o período da tribulação, o período de 7 anos. Esses 7 anos, eles são divididos em duas partes: tribulação e grande tribulação. Os primeiros 3 anos e meio, tribulação, e os últimos 3 anos e meio, grande tribulação. 7 anos. Uns acreditam que a igreja é arrebatada antes, pré-tribulacionistas. Alguns acreditam que a igreja será arrebatada no meio da tribulação. 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. É um grupo bem pequeno que acredita nisso. São os mid-tribulacionistas. E tem os pós-tribulacionistas, que acreditam que a igreja ela vai passar pelos 7 anos da tribulação, e só no final dos 7 anos a igreja será arrebatada. Pós-tribulacionista, ou seja, somente depois da tribulação. A linha que eu vou pregar, que eu vou ensinar para vocês, que é o que eu acredito, nós somos pré-tribulacionistas. Posso ver amém, queridos? A igreja é arrebatada antes da tribulação.
Então, o primeiro conceito é esse. Esse episódio chamado arrebatamento é o episódio que somente a igreja vai contemplar. E as pessoas perguntam: pastor, mas toda igreja? Esse conceito igreja não significa placa de igreja. Jesus não vai vir buscar o CNPJ. Jesus não vai vir buscar vale de bênção, a Assembleia de Deus, Igreja, Deus e Amor. Não é isso. Ele vai buscar um corpo místico chamado igreja. E quem é igreja? Todos aqueles que fazem parte do corpo místico de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Posso ouvir um amém, queridos? Cristo é o cabeça do corpo. Nós somos membros do corpo. Então, quando ele vier arrebatar a igreja, ele vai arrebatar corpo místico. Todos que estão dentro da igreja, todos que estão aqui nesse culto agora, todos que estão lá naquele culto que está acontecendo naquela igreja lá na esquina, lá no outro bairro, lá no outro país, todos serão arrebatados? Resposta é não. Não. Quando Jesus vier arrebatar a igreja, o seu corpo místico, não são todos que estão dentro de uma igreja como essa. A Bíblia vai dar alguns exemplos, algumas parábolas que falam sobre isso. Existe uma parábola que diz que 2 estarão no campo, um será levado e o outro fica. A Bíblia fala que 2 estarão numa cama, casal, está lá. Um é levado e o outro fica. Ou seja, podemos então ter uma noção de que a metade dos que estão dentro da igreja hoje em dia serão salvos. Por que só a metade? Por que não todos? Porque nem todos estão na presença de Deus. Posso ouvir um amém, queridos? Nem todos estão vivendo uma vida na presença do Senhor. Existem muitos que estão dentro da igreja, mas não é que ele está dentro do corpo místico, ele é um simpatizante da igreja. Tem igreja que serve café, eu vou lá porque tem um cafezinho lá bacana. Tem igreja que, essa semana eu vi uma igreja que serve café e soda italiana na entrada. Falei: Jesus, a gente precisa melhorar o negócio lá na Brasilândia, né? Soda italiana e café. Mas isso não diz nada. Tem pessoas que estão na igreja porque acham um lugar legal, porque tem um ministério infantil legal, porque tem um grupo de jovens legal, porque a música lá é legal, mas não significa que faz parte do corpo de Cristo. Quem está entendendo, diga amém. Então a Bíblia fala que serão 2, um fica, outro vai. Então assim, no campo, 2 trabalhando, um vai e o outro fica. Então nem todos serão arrebatados. Então a igreja ela é arrebatada antes desse período de 7 anos da tribulação. E depois que a igreja é arrebatada para o céu com Cristo, inicia-se na terra o período chamado grande tribulação. Esse período ele vai iniciar com o quê? A grande marca do começo do período da tribulação se chama anticristo. Vai ser a manifestação do anticristo. Já ouviu falar do anticristo? Quem já ouviu falar desse personagem aí? Diga amém. Ele é um personagem literal. Existe uma discussão. Alguns falam que o anticristo é um governo, outros falam que o anticristo é um personagem. Eu faço parte dos que acreditam que o anticristo é uma pessoa que pode já existir, que pode já estar entre nós, que pode já ser alguém importante no mundo, que pode ser alguém que já esteja governando algo, mas ele só vai se manifestar como anticristo depois que a igreja for arrebatada. A Bíblia diz que existe algo que impede que o anticristo se manifeste. O que impede dele se manifestar? Daí existem 2 possibilidades. Uns acreditam que é o Espírito Santo que impede. Esses acreditam que o Espírito Santo ele impede porque o Espírito Santo na tribulação ele vai ser levado da terra. Outros acreditam que o que impede é a igreja, a presença da igreja na terra, que impede que o anticristo se manifeste.
E alguns acreditam que são as duas coisas juntas. Eu acredito que o que impede a manifestação do anticristo é a presença da igreja na terra. Posso ouvir um amém, queridos? A nossa presença aqui impede que o anticristo se manifeste. Mas ele vai se manifestar, só que nós não veremos a manifestação dele para a glória de Deus. Você pode aplaudir Jesus? Bem pode, queridos, glória a Deus. Então vamos lá. Quando o anticristo se manifesta, daí nós entramos num texto de Apocalipse, que eu não tenho aqui, para mostrar para vocês, mas é um texto que mostra quando os cavalos do Apocalipse, os cavaleiros do Apocalipse se manifestam. São 4 cavaleiros, eles vão se manifestar em ordem, um de cada vez. O primeiro deles é o cavalo branco, tem uma imagem aí, tá aí, ó. O primeiro deles é o cavalo branco. Esse cavalo branco, algumas pessoas confundem, porque a Bíblia fala que é um cavalo branco, um cavaleiro de um cavalo branco. E Jesus também vai vir num cavaleiro de um cavalo branco. Mas não é Jesus. Anticristo, ou falso profeta, que depois eu vou explicar também para vocês, parece o verdadeiro, mas não é o verdadeiro. Por que ele vai enganar muitos? Por que os falsos profetas enganarão a muitos? Porque vai parecer muito o verdadeiro profeta, mas não é o verdadeiro profeta. Posso ouvir um amém, queridos? Isso é um detalhe muito, muito importante. É um cavalo branco, mas não representa Jesus. Esse cavalo branco, esse cavaleiro, está lá em Apocalipse, que ele tem nas suas mãos um arco, e é um arco sem flecha, porque ele vai alcançar as multidões sem guerra. Os 3 anos e meio, os primeiros dos 7 anos de tribulação, vai ser a manifestação desse cavalo branco, uma falsa paz. E depois desses 3 anos e meio, ele vai romper o contrato com a humanidade, e os outros cavalos vão se manifestar: o cavalo preto, o cavalo vermelho e o cavalo branco. Daí nós teremos a morte, nós teremos a fome, nós teremos a guerra, e o último, que é o amarelo, que é pálido, representando a morte. Muitos morrerão no período da tribulação. Por isso que é pálido, é a cor da morte. Quem entendeu, diga amém. Tá bom? Mas vamos lá, eu li um texto. E esse texto que eu li, ele foi um texto proposital. Esse texto que eu li para vocês, ele está em qual período aqui? Em qual momento do quadro que ele está? Antes da tribulação, na tribulação ou depois da tribulação? Ele está antes. O que eu vou pregar para vocês hoje é antes da tribulação. Sinais. Primeiro, não tem como nós afirmarmos uma data. Já tentaram fazer isso. Jesus vai voltar no ano de 1900. Jesus vai voltar no ano 2000. Existia toda uma mística no ano 2000. Tinha gente que tinha medo do ano 2000. Eu não tinha medo, mas era meio cabreiro no ano 2000. Não, vai saber. Ano 2000. Porque milênio e não sei o que, e sei lá, vai dar um bug, Jesus vai voltar, e vai acontecer. Então as pessoas criaram uma mística no ano 2000, mas não tinha nada a ver. Não tem como afirmar data. Todos os homens e mulheres, falsos profetas, que um dia disseram vai ser tal data, nenhum deles pôde acertar. Por quê? Porque ninguém sabe. Apenas Deus, apenas Jesus sabe o dia e a hora. Quem entendeu, diga amém. Então se um dia alguém falar, pode ser um pastor, pode ser eu, qualquer pessoa, se alguém falar Jesus vai voltar no dia tal, essa pessoa está possessa. Não existe. Jesus não deixou data. Jesus falou assim: olha, não tem como afirmar data, mas eu vou deixar para vocês alguns sinais. E quando essas coisas começarem a acontecer de forma maior, levante as orelhas, preste muita atenção, porque é sinal que o fim está chegando, está próximo. Então nós temos diversos textos que falam sobre esse fim.
Nós temos Marcos, capítulo de número 13, nós temos Lucas, capítulo de número 21, nós temos aqui em Mateus, nós temos textos que mostram quais são os sinais da volta de Jesus. Para nós prestarmos atenção, para nós entendermos quais são os sinais, nós precisamos olhar em 3 perspectivas. Quantas perspectivas? 3. Existem 3 perspectivas, existem 3 coisas, existem 3 situações que nós precisamos prestar atenção, porque serão onde Jesus vai manifestar os sinais. Quais são os 3? Sociedade, natureza e igreja. Repita comigo: sociedade. Mais alto, diga: sociedade, natureza e igreja. Tem pessoas que falam assim que Israel é o relógio. Não, não é relógio. Relógio de Deus na terra se chama igreja. A igreja é o sinal de Deus na terra. É na igreja que nós vamos perceber os sinais. Eu falei de 3. Quando a Bíblia fala da sociedade, ela está dizendo que eu teria que usar outros textos para mostrar para vocês. Mas dentro desse texto aqui de Mateus 24, o que a Bíblia fala sobre a sociedade? Que primeiro, o amor entre as pessoas, esse amor vai esfriar. Daí na sociedade a gente vai começar a perceber, sabe o que? Um problema dentro das famílias. Nós vamos perceber filhos matando os próprios pais. Filho matando o pai. Por causa de herança, por causa de celular, por causa de que o pai chama atenção. Nós vamos ver pais matando os seus filhos. Isso já tem acontecido, só que numa frequência maior do que nós tínhamos visto alguns anos atrás. Alguns anos atrás, quando aconteceu aquele caso, eu lembro muito claro, né? Quando aconteceu aquele caso da família Nardoni, a gente fala esse sobrenome, todo mundo lembra, né? Nardoni, Van Richthofen, todo mundo lembra. Esses episódios marcaram muito a nossa época. A gente lembra disso. Só que hoje em dia está acontecendo com muito mais frequência. Toda semana acontece que apareceu uma notícia de um pai que matou o filho, ou de um filho que matou o pai. Toda semana. De um irmão que matou um irmão. Toda semana. Percebe que não é acontecer, é aumentar a incidência, é acontecer com mais frequência. A Bíblia fala que o amor de muitos vai esfriar. E esse amor, queridos, esse amor, eu sempre falo isso para vocês aqui na igreja, que esse amor não é sentimento, não é sentimento, não é amor platônico, não é dia dos namorados, não é isso, não é isso. Amor é um verbo, amor é um imperativo, amor é atitude. Quando a Bíblia fala que o amor vai esfriar, é que a atitude da sociedade vai ser muito perceptível, que ela vai esfriar, vai diminuir o afeto entre as pessoas. Então você vê, o camarada atropela a pessoa, desvia o carro e vai embora. Mostrou esses dias aí, atropelou a moça, a moto com a moça, perdeu a perna, o que o camarada fez? Foi embora. Acho que semana passada aqui mostrou uma moça, tinha um rapaz lá que morava com um rapaz, que deu o brigadeirão, né? Vocês viram isso daí? O que mais me choca não é ela matar, isso já é chocante por si. Mas o que mais me choca, ela ficou com um cadáver 3 dias em casa, parece. Não, isso daí não é comum, não é normal. Ela foi para a academia. Eu não estou falando uma loucura, todo mundo viu isso. Quem não viu, depois pesquisa, joga no Google e você vai ver. Impressionante.
pegou o cartão que foi feito da conta conjunta e foi embora. Vocês viram a entrevista dela? O semblante dela tinha arrependimento ali? Zero. Então, quando a Bíblia fala que na sociedade nós vamos perceber, a Bíblia fala, o amor, vocês vão perceber que vai esfriar. Por um outro lado, a gente vê lá no Rio Grande do Sul a manifestação do amor, todo mundo doando, show sendo feito, pessoas doando cachê, pessoas doando, faz um jogo beneficente. Isso é maravilhoso. É manifestação do amor. Posso ver amém, queridos? Só que por um outro lado, você vê pessoas que estão roubando. Você vê pessoas que estão pegando aquela carga arrecadada de água, por exemplo, e vendendo. Nós vemos governantes lucrando com isso. Então, se por um lado a gente vê que existem pessoas boas, nós estamos vendo de forma muito grande, absurda, pessoas ruins nesse momento, se aproveitando de momentos como esse, porque o amor vai esfriar, o amor está esfriando. Posso ver amém, queridos? Então, na sociedade, o que vai chamar atenção é a frieza. Está aqui, o amor de muitos esfriará. Está aqui, capítulo 24, versículo 12. Iniquidade, multiplicar a iniquidade. Sabe o que significa isso? Multiplicar o pecado. Pecado sempre existiu, pastor, não seja inocente. Mas da forma que nós temos visto, irmãos, da forma assustadora que nós temos visto, não. Está cada vez pior. E a tendência, pela Bíblia, é isso aumentar até a vinda de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Na sociedade é isso. Na natureza, aqui fala sobre natureza. Aqui não é um dos textos mais claros que fala de natureza. Existem outros, mais claros até. Mas aqui fala de natureza. O que a Bíblia fala aqui sobre natureza? Vamos lá. Versículo de número 7 fala sobre natureza. Fala sobre terremotos. Fala sobre pestes. Na natureza, o que nós podemos dizer? Esse calor absurdo, esse aumento do calor. Quem é mais cético vai dizer o quê? Não, pastor, isso daí é a camada de ozônio. Eu sei, irmãos, eu entendo geografia um pouquinho. Camada de ozônio, eu entendo tudo isso. Mas esse calor excessivo, esse 1,5 graus a mais que tem feito, está causando uma catástrofe no planeta. Porque o calor está mais forte na Terra. Quem está percebendo mais calor, diga amém. Está difícil para a gente. Já está difícil para a gente. Existem lugares que o calor está excessivo. Me fugiu agora o lugar que essa semana fez 50 graus. Misericórdia, 50 graus. Ano passado teve um dia aí, lá no Rio de Janeiro, que fez uma temperatura dessas daí, irmãos. 50 graus, sensação térmica. O problema é que esse calor excessivo, nos polos, que são cobertos por gelo, esse calor faz a água do oceano aquecer. E o gelo que está lá, começa a fazer o quê? Derreter. E quando ele derrete, aumenta, sabe o quê? O nível do mar. E quando aumenta o nível do mar, existem cidades. Isso daqui não é profecia de Nostradamus, não. Ciência, científico. Existem lugares, por exemplo, no nosso país, como por exemplo Pernambuco. Existem lugares como Irlanda, Países Baixos, lugares como o Paquistão. São lugares que vão deixar de existir daqui a alguns anos. Por quê? Porque o nível do mar está aumentando e o mar está avançando. Existem cidades no Brasil, inclusive, que o mar já entrou, já está destruindo. Esse problema que a gente viu no Rio Grande do Sul, esse problema que nós vimos lá, dessa grande enchente que devastou um estado inteiro, isso é um sinal
de que de fato a natureza está mostrando que a vinda de Jesus está próxima. Quem entendeu, diga amém. Não é castigo, é sinal da vinda de Jesus. É Jesus dizendo: preste atenção, eu estou voltando para arrebatar a minha igreja. Então, quando você assiste o noticiário e vê que aconteceu um terremoto aqui, um terremoto ali, esses dias, se você não está por dentro disso, pesquisa depois. Esses dias aconteceu um terremoto no Brasil, no nosso país. Então a incidência de terremotos está cada vez maior. No primeiro século, no segundo século da humanidade não acontecia, ou acontecia muito pouco. Agora está acontecendo um atrás do outro. Terremoto, maremoto. Isso são sinais de que Jesus está voltando. Se você não está percebendo, fique atento a partir de hoje. Jesus está voltando e Ele vai arrebatar a sua igreja. Você pode glorificar e aplaudir o Senhor por isso. Aleluia! Meu Deus, já passou meu horário. Então, na natureza, nós encontramos os sinais da volta de Jesus. Sociedade, já expliquei. 2, na natureza. Em terceiro lugar, na igreja. A igreja é o grande termômetro, onde nós teremos mais sinais dentro da igreja. E quais são os sinais que nós encontraremos na igreja? Quais são os sinais da volta de Jesus que nós encontramos na igreja? Primeiro, a Bíblia fala que existirão falsos profetas. Olha o que diz aí o versículo de número 11. Liga a música para mim, Agatha, por favor. Versículo de número 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Falsos profetas enganarão a muitos. Falso profeta, eu não estou referindo a um profeta que você já olha para ele e você já vê que é mentiroso. Quando eu digo de falsos profetas, eu não estou falando de outras religiões. Eu não estou dizendo para você que outras religiões, umas religiões malucas, vão surgir no período da volta de Jesus. Não, não é isso não. Falso profeta que foi denunciado por Paulo, que foi denunciado por João, que foi denunciado por Pedro. Esses falsos profetas, eles não estavam fora, eles estavam dentro da igreja. Posso ouvir um amém, queridos? Cara de crente, jeito de crente, linguajar de crente, milagres de crente, sinais de crente, sinais, curas, ressuscitando mortos, falando previsões sobre o futuro, e previsões acontecendo, mas não são verdadeiros, são falsos profetas. A igreja da última hora, que é a nossa igreja aqui, porque eu acredito que nós estamos vivendo o final dos tempos. Quem também acredita, diga amém. Nós estamos vivendo o final dos tempos. A nossa igreja, ela terá essa característica. Falsos profetas. É uma igreja bonita, é uma igreja que está com muitas pessoas, é uma igreja que arrebata uma multidão, mas a essência dela não tem Jesus. Pastor, como eu faço para perceber? Eu vou talvez trazer uma pregação, como identificar um falso ensino, um falso profeta. É uma pregação isso. Mas, resumidamente, você quer diagnosticar? É a Bíblia. Você quer medir a temperatura de uma pessoa? Usa o termômetro. Você quer medir a oxigenação da pessoa? Usa um oxímetro. É assim que fala, né? Usa um oxímetro. Você quer medir ou quer ver o peso de uma pessoa? Coloca na balança. Você quer conhecer um falso profeta? Ponha junto com a Bíblia. Compara. Alguma vez Jesus já pregou isso?
Alguma vez Jesus já prometeu isso? Tem essa promessa na Bíblia? Tem essa promessa na Bíblia? Se tiver, mostra. Não tem, então não foi. Isso não é de Jesus. Tudo que vocês ouvirem da minha boca, ou da boca dos pastores e das pastoras que pregam nesse altar, dos obreiros, põe na balança aí, pesa, vê se está na Bíblia. Posso ver amém, queridos? Faça igual os bereanos faziam. Paulo pregava e eles iam lá confirmar. O que eu estou pregando para vocês, põe na balança, passa no prumo aí, veja se está na Bíblia. Existem ensinamentos que eu tenho ouvido pastores, eu participo de debate toda semana, eu vejo os pastores ensinando algumas coisas que não existe nenhum texto, nenhum em toda a Bíblia, nos 66 livros da Bíblia, não existe um que mostra que o que ele está falando vem da parte de Deus, e arrebata multidões, e leva multidões. Ei, a Bíblia, quando fala sobre o final dos tempos, a Bíblia fala que nós seremos perseguidos, que nós seremos odiados. A Bíblia fala que nós passaremos por provas, mas nós temos que nos alegrar, porque aqui nós somos provados, mas chegará um dia que nós estaremos na presença dele, e lá não haverá choro nem dor, porque nós estaremos na presença de Cristo. Aleluias. Você pode glorificar a Deus por isso? Aleluias. Então, na igreja, o que nós vamos perceber? Movimentos que não são bíblicos, teologias que não são bíblicas sendo ensinadas nas igrejas. Teologias como, por exemplo, teologia da prosperidade. Eu acredito que Deus prospera, e eu prego isso aqui todo dia, que Deus prospera. Quem crê que Deus prospera, diga amém. Todo mundo crê. Mas a nossa motivação não é prosperidade material. A nossa motivação é ir para o céu morar com Jesus. Se a motivação é a prosperidade financeira, isso deixa de ser bíblico. Existe uma teologia chamada teologia inclusiva. O que é teologia inclusiva? Ela praticamente nega pecados de origem sexual. Ela praticamente nega. E na Bíblia é muito claro o que é pecado e o que não é pecado, acerca de orientação sexual, acerca de sexualidade. Existem muitos lugares que não falam mais sobre isso, e que já aderiram a isso, que hoje tem uma grande demanda para isso, então a gente acaba se adaptando. A Bíblia não é para a gente adaptá-la a nós. Nós precisamos nos moldar para estarmos de acordo com a Bíblia. Posso ouvir amém, queridos? Então nós temos visto teologias que não são verdadeiras sendo ensinadas. Nós temos visto teologias que nós chamamos de teologias antropocêntricas. Antro vem de homem, por isso que nós falamos antropologia, estudo sobre o homem. Teologias que o centro não é Jesus, o centro é o homem. São pregações de autoajuda. São pregações que não levam o homem ao arrependimento, à mudança de vida. Levam o homem a acreditar que Jesus prometeu conforto aqui, sendo que Jesus prometeu conforto lá no céu. Aqui nós teremos aflições. Aqui nós viveremos igual está escrito em Mateus capítulo 5. Seremos perseguidos, estaremos por lutas, e glória a Deus por isso. O Senhor tem o céu para nós. Posso ouvir um amém, queridos? Pregações como essa de hoje não existe. Muito pouco a gente ouve falar de volta de Jesus. A Bíblia fala que no final dos tempos muitos vão apostatar da fé. O que é apostatar da fé? E é por isso que no final está escrito lá, aquele, versículo 13, aquele que perseverar até o fim será salvo. O que é apostatar da fé? É deixar os caminhos do Senhor. Tem mais gente sem igreja, tem mais gente desviada, tem mais gente desigrejada, que é o termo hoje, desigrejado, cristão evangélico não praticante, do que dentro das igrejas. Tem um monte. Por quê? Por causa da luta, por causa da doença, por causa do desemprego, porque o casamento não deu certo, porque o filho está dando problema,
E ao invés da pessoa perseverar, o que ela faz? Ela desiste. Apostasia, pessoas deixando a fé verdadeira, pessoas esfriando na fé, vivendo uma vida com Cristo descompromissada, característica da volta de Jesus. Jesus está voltando. Pastor, e aqueles que perseverarem, esses serão salvos em nome de Jesus. Pastor, a minha luta está grande, persevere. Pastor, eu estou sendo perseguido, persevere em nome de Jesus. Pastor, a minha luta está difícil, persevere. O Senhor é contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te dar forças para que você possa prosseguir na presença dEle. Você pode aplaudir e exaltar o Senhor nessa noite, nessa manhã, aleluia. Glória a Deus. Último lugar, e aqui eu vou encerrar por causa do horário, queria falar mais. O versículo 14, vamos lá, Agatha, você coloca para mim, Mateus 24, 14. Esse versículo também tem muita confusão que as pessoas fazem nele, por isso que eu quero falar dele. E esse evangelho do reino será pregado, vamos ler junto? Pregado em? Mais alto em? Todo mundo. E testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Está escrito aqui, ó. Então virá o arrebatamento? Não é isso. Virá o fim. Porque existem pessoas que falam assim para mim: pastor, mas o evangelho tem que ser pregado em todo mundo? Tem. E será pregado em todo mundo. Será. Atualmente existem povos que não foram alcançados? Sim. Atualmente no Brasil nosso, existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Sim. Existe. Existem países que são muçulmanos, países comunistas como a China, como Coreia do Norte, nunca ouviu falar de Jesus? Sim. Mas aqui fala do fim, não é arrebatamento. A expansão do evangelho é bíblico e já expandiu muito. Esse culto agora que eu estou pregando para vocês, qualquer pessoa do mundo que tiver acesso à internet, ela vai poder assistir esse culto. Ela vai assistir. Existem pastores que pregam nos seus cultos, nas suas igrejas, para mais de 100 países transmitindo. O programa que eu faço às vezes na RIT TV vai para uns 100 países, por exemplo. Ou seja, o evangelho está sendo pregado, mas isso não significa que para Jesus voltar todo mundo tem que ouvir falar. Não, não significa isso. Existem mais de 300 profecias. Se não estiver enganado, são 318 profecias que falam que Jesus vai voltar, que falam da volta dele. Sabe quantas já se cumpriram? Todas. Jesus pode voltar hoje. Amém, queridos? Hoje, pastor? Hoje. E se ele não voltar hoje, ele pode voltar para mim hoje. Ele pode voltar para você hoje. E não duvide disso. Não duvide disso. Pastor, eu estou saudável, eu estou bem, eu estou bonito, estou até um encontro amanhã. Para Jesus voltar, não falta mais nada. Já está tudo pronto. E sabe qual a minha oração? Que essas 3 pregações que eu vou trazer aqui possa dar temor no meu coração, no coração dos pastores, dos obreiros dessa comunidade, de cada um de vocês. Não é medo, é temor, é consciência de que Jesus está voltando. Sabe qual é a minha oração? Quando você ouvir um falso ensinamento, o seu ouvido possa vibrar e você possa entender: isso não é de Jesus. Você chega para uma pessoa que trabalha em banco, especialista, mexendo em dinheiro, contando dinheiro. Você pega um bloco assim de dinheiro, põe na mão da pessoa, ela começa a passar o dinheiro. Se ela passar numa falsa, ela, opa, isso aqui não é verdadeiro não. Ela não é especialista em nota falsa, ela é especialista em nota verdadeira. O falso vem,
A minha oração é que quando você ouvir um ensinamento falso, você possa falar: opa, cadê? Me mostra na Bíblia, porque não tem na Bíblia. Em nome de Jesus, fica firme com Jesus. Jesus está voltando, e eu quero profetizar, aleluias, que nossa casa, nossa família, nossa casa, nossos filhos serão alcançados por Jesus, e aqueles que ainda não reconheceram Jesus como Senhor, eles terão um encontro com Jesus. Você pode aplaudir e exaltar a Deus essa manhã, aleluia.